Boa noite, irmãos. Convido a todos que abram a palavra de Deus no livro de Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 25 até o capítulo 5, verso 2. Capítulo 4, do verso 25 ao capítulo 5, verso 2. E a palavra do Senhor nos diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Oremos mais uma vez. Deus amado, nós te agradecemos. Temos aqui a tua palavra que nos instrui, e sabemos, ó Deus, que ela é plenamente inspirada para educar, para instruir, para corrigir, para poder, Deus, nos conduzir na tua presença, nos treinando, ó Deus, e fazendo-nos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Pedimos, ó Deus amado, que nessa instrução do Senhor possamos ser persuadidos pelo teu Espírito, iluminando ele os olhos do nosso coração e conduzindo-nos submissos à autoridade de Cristo. Possamos, ó Deus, assim também amar a tua palavra, possamos desejar viver a tua palavra, possamos glorificar o Senhor com a nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, a epístola de Paulo aos Efésios é uma epístola interessante, porque ela revela o modo como o apóstolo amava. Ele tinha uma certa, vamos dizer, talvez predileção por essa igreja, dentre as várias igrejas que ele implantou nas suas viagens missionárias. E especificamente o assunto que ele aborda, do capítulo 2, verso 11, até o capítulo 4, verso 6, é o assunto que era o grande problema que afligia aquela igreja. Aquela igreja, apesar de ser uma igreja frutífera em boas obras, uma igreja que era zelosa na doutrina, uma igreja que tinha uma visão missionária, uma igreja que apoiava a implantação de igrejas, mas era uma igreja que naquele momento, pelo menos em que Paulo escreve essa epístola, era uma igreja que estava passando a divisão interna, uma igreja que estava passando por contenda, desentendimentos. E o problema não era entre famílias, o problema não era por predileção doutrinária, o problema se resumia ao fato de judeus cristãos, que eram membros da igreja, tinham dificuldade de aceitar gentios cristãos, porque estes não se submetiam a certas leis, a alguns hábitos alimentares, algumas questões que eram da cultura e ainda resquícios da tradição judaica, e que precisariam também ser extirpados daquele judaísmo teimoso, querendo ainda permanecer em paralelo do cristianismo. Então você tinha também os cristãos gentios que, entendendo a graça, abandonando o paganismo, abraçando o evangelho, mas sem toda aquela roupagem, aquela parafernália da estrutura da antiga aliança, eles também tinham dificuldade de entender e viam de certa forma os judeus como sendo legalistas, pesados na sua forma de exprimir e de viver a fé cristã. Por isso o capítulo 2, do verso 11 em diante,
até o verso 22, Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, Cristo ele veio e ele aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, falando da lei cerimonial. Do verso 16 ele diz: para que reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Então ele deixa bem claro que não havia mais a necessidade, não existia mais na realidade uma divisão entre gentios e judeus, mas agora ambos os grupos eram cristãos, ambos os grupos eram corpo de Cristo e deveriam viver essa unidade. Aí por isso ele chega no capítulo 3, verso 1, diz: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. É por esse motivo que ele vai orar, para que os irmãos eles entendessem a sua unidade. Ele vai então interceder por aquele grupo, ele vai se dedicar por eles, interceder. E aí quando ele chega no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, ele novamente faz uma síntese, ele faz um resumo dizendo: nós somos um, nós devemos viver e andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, ou seja, nós somos chamados das trevas, da escravidão do pecado, da condenação da ira de Deus, para vivermos a glória de Deus, para vivermos na comunhão do corpo e para vivermos debaixo da autoridade de Cristo. Mas essa convivência e este andar de modo digno se dá com mansidão, humildade, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí ele vai, verso 3 ao verso 5, dizer que nós todos estamos vinculados pelo Espírito, em um só corpo, um só Espírito, um só chamado, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, sobre todos, gentios e judeus. Nós não podemos nos separar. E aí do verso 7 em diante, ele vem nos lembrando que essa comunhão se dá pela vocação da palavra, e é por isso que Deus então nos deu apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, mestres e pastores e mestres, para que eles nos instruam, e todos nós nos submetamos à palavra pela boca destes homens que são chamados, dotados por Deus, e são autorizados para serem legítimos proclamadores da palavra. E dessa forma, verso 16 diz: de quem todo o corpo, novamente ele nos lembrando da unidade do corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, novamente pressupondo a unidade, novamente pressupondo a prática da comunhão. E no verso 17 diz: esta comunhão, este crescimento, essa submissão debaixo da autoridade da palavra, para que não mais como meninos, mas possamos crescer na unidade da fé. Digo no Senhor, para que não andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aí ele vai então do verso 17 ao verso 24 dizer: não oscilando, não voltando atrás, não se apegando a questões que já ficaram para trás, não querendo retroceder, mas prosseguindo, andando de acordo com o chamado do Senhor. Aí sim chegamos no verso 25. Por isso, aí ele começa, por isso, e aí esse por isso, o apóstolo Paulo, do verso 25 ao capítulo 5, verso 2, ele nos chama para viver a comunhão com as virtudes de Cristo. É dessa forma que nós vivemos a comunhão. A comunhão se vive com as virtudes de Cristo. Não se vive comunhão por causa de questões étnicas. Eu sei que às vezes a gente fala assim, quando a gente muda para algum outro lugar, né? E você vai para um lugar estranho, você fala assim: puxa, lá eu encontrei mineiro. Aí os mineiros tudo se ajuntam, começam a comer comida mineira, tal, etc. Ou os capixabas quando vão lá para Rondônia, né? Faz os guetos capixabas lá. E é curioso porque em Rondônia você tem algumas cidades que tem maior concentração de capixaba, como Rolim de Moura, Cacoal e assim por diante, Espigão do Oeste, né, que tem inclusive a segunda maior colônia pomerana do Brasil. A outra está aqui no Espírito Santo. Então as pessoas às vezes se unem por causa de questões étnicas, por causa de questões políticas, por causa de questões culturais, por causa de questões consanguíneas e outros motivos.
Mas o apóstolo Paulo, ele nos diz que a comunhão deve ser vivida por causa das virtudes de Cristo. É isso que nos une, é isso que nos faz transpor diferenças, é isso que nos faz perdoar ofensas, é isso que nos faz amar pessoas, independente de quão distintas e discordantes ou de tão difíceis elas sejam. Por isso, ele começa dizendo, e aí por quais virtudes? E ele começa então, quando você lê esse texto, o verso 25 ao verso 32, parece que ele começa a listar um monte de itens de moralidade, né? Mas essa não é a intenção do apóstolo Paulo. Ele começa a listar aqui aquilo que ele vai concluir no capítulo 5, verso 1 e 2. O modo como devemos andar, daquilo que ele já no capítulo 1, verso diz, rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Então, o que ele está concluindo no capítulo 5, verso 1 e 2, é o que ele já vem dizendo desde o capítulo 4, verso 1. Ele desenvolve então o raciocínio de a unidade, a comunhão, ele dá o fundamento doutrinário, ele dá a justificativa de como nós temos acesso a esse conhecimento, através dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que foram nos dados para que possamos então ser instruídos e nos dá a direção do modo como devemos nos portar, obedecendo a palavra, não oscilando, retrocedendo e voltando atrás, conforme ele diz no verso 17 ao verso 24, mas nós devemos progredir andando como Cristo andou. Por isso que a comunhão, ela é vivida com as virtudes de Cristo. Esse é o ponto. Verso 25. E aí nós devemos lembrar, a primeira virtude de Cristo é a verdade. É a verdade. Como é que você estabelece a comunhão com alguém? Porque você parte do pressuposto que ela está falando verdade. Como é que você, ao ser apresentado para alguém, você chega numa igreja, fazendo uma visita, para quem de vez em quando viaja por aí, e o simples fato de você ser apresentado, olha, esse aqui é o nosso irmão em Cristo, ovelha do pastor fulano de tal, falando, pronto. Você não precisa viver ou conviver ali um ano, para as pessoas já passarem a confiar em você e conversar com você, a não ser que em algum momento você se mostre não confiável, a não ser se algum comportamento, alguma palavra sua transpareça ser falsa. Mas se não, a não ser que você desmereça a confiança, as pessoas passam a crer em você, a confiar em você, e talvez já naquele primeiro domingo que você chega na igreja, alguém daqueles mais voluntários diz assim, vou almoçar na minha casa. Mas observe bem, o texto diz, deixando a mentira. Isso se aplica não só na comunhão da igreja, isso se aplica também nas relações de amizade, isso se aplica também dentro do casamento, isso se aplica também na relação entre pais e filhos, porque lembrando, somos família da aliança, somos cristãos, somos filhos da aliança. Então, deixando a mentira, e não basta apenas abandonar o pecado. É interessante que a Escritura, ela nos aponta sempre nas duas direções, em abandonar o pecado, mas não é só deixar o vazio do pecado retirado, do pecado abandonado, mas é de ser preenchido pela palavra de Cristo, pelo poder de Cristo, pela presença de Cristo, usufruindo pelo Espírito das virtudes de Cristo. Então é por isso que ele diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E qual é o motivo? Porque somos membros uns dos outros. É assim que nós vivemos a comunhão. Vivemos a comunhão ela é vivida com as virtudes de Cristo. E aquele que é a verdade, que nos faz conhecer a verdade, nos liberta. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é o verdadeiro Deus e ama que os seus filhos andem na luz, Ele nos chama a viver a sua comunhão. Observe bem, trazendo mais uma aplicação, como que nós podemos confiar
Imagine só uma situação. Eu lembro quando uma vez eu dava aula em um seminário de outra denominação, lá em Cerejeiras, no sul de Rondônia, e a Vanessa às vezes ia comigo, né? Enquanto eu dava aula, ela ficava ali observando a aula, acompanhando, e às vezes nós almoçávamos lá, né, nesse seminário. E aí algumas esposas seminaristas chegaram para ela e falaram assim: Vanessa, você pega dinheiro na carteira do seu marido? Ela falou: não. Mas você nunca pegou? Ela falou, ela achou aquilo estranho, porque para ela aquilo era um negócio que nunca tinha passado pela cabeça dela. E ela falou: não, eu nunca fiz isso. Mas se eu não fizer isso, meu marido não me dá dinheiro. Então observe bem, irmãos, ou filhos, né? Filhos que vão na carteira do seu pai, da sua mãe, pegam dinheiro. Então observe bem, irmãos, são coisas simples. Ou também a casa também de maridos que pegam dinheiro da casa da esposa, ou compram coisas e não avisam sua esposa, né? Não, mas eu precisava comprar, estava barato, estava na promoção, era um item que eu precisava comprar. Bom, transparência, falar a verdade, dizer a verdade, viver a verdade, é algo que fortalece a comunhão, não só na relação de trabalho, não só na relação entre amigos, não só na relação entre casais, mas também na relação entre igreja, entre irmãos em Cristo. Porque os cristãos, aqueles que são filhos de Deus, sabem que a comunhão é vivida com as virtudes de Cristo. E uma delas, na primeira da lista que Paulo nos apresenta aqui, é viver, falar a verdade. Não precisamos de mentira. Nós estamos vivendo um período de campanha política em que as pessoas estão dizendo assim: você não precisa fazer fake news, apenas fale a verdade. Apenas fale a verdade. Não independe de que lado você está, não depende de quem você apoia, fale a verdade, não esparrame fake news, não esparrame mentira, não denigre ninguém, não fale mesmo a verdade com a intenção de prejudicar alguém. Apenas fale a verdade. Então, quando nós vivemos a comunhão, nós vivemos com as virtudes de Cristo. Em segundo lugar, nós temos o segundo ponto, questão da ira. A ira é um dom de Deus, irmãos. Ira é um atributo de Deus, começa por aí, né? Ira é um atributo de Deus. Então, irai-vos, não pequeis. Eu fiquei feliz hoje pela manhã quando falaram: olha, vamos estudar as mulheres, o assunto da ira, né? Ira é um negócio interessante, porque a ira é um atributo de Deus. Esse é o primeiro ponto que nós devemos lembrar. A pergunta é: por que Deus nos deu a ira como um atributo comunicável, como um atributo que faz parte da imagem dele em nós? A ira de Deus, ela foi nos dado para que nós odiemos o mal. Obviamente Deus já dentro do seu decreto e já estabelecendo a queda e sabendo que nós viveríamos sob a queda, a ira também foi nos dado para que pudéssemos odiar os nossos pecados e indignar-nos com a injustiça, com o pecado, com a perversidade de outras pessoas que amam o pecado. É para isso que serve a ira. Então, a Bíblia fala em Romanos 8, verso 11, que devemos mortificar os feitos da carne. Como é que se mortifica os feitos da carne? É amando os nossos pecados, é domesticando os nossos pecados, é tendo-os de forma domiciliar os nossos pecados em algum canto do nosso coração, num altar secreto do nosso coração. Não, nós vamos odiar o nosso pecado, nós devemos odiar quando pecamos, nós devemos desejar mortificar, matar aquilo que ofende a Deus, aquilo que transgride a Deus, aquilo que nos leva, aquilo que nos desperta desejo de ofender e transgredir a lei de Deus. É por isso que ele diz: irai-vos e não pequeis, porque a ira corretamente direcionada para desprezar o pecado, para nos indignar, para nos mover a indignar contra a injustiça, contra a opressão, contra a mentira, contra aquilo que destrói as relações, contra todas as manifestações e formas de pecado. Sim, é uma ira justa, é uma ira correta, é uma ira necessária. Mas o texto também diz que não é
mesmo esta ira justa, mesmo esta ira necessária, mesmo esta ira que mortifica o pecado, ela tem que ser feita sempre com moderação. E Paulo fala em Filipenses: seja conhecida a vossa moderação diante de todos os homens, porque mesmo aquilo que é virtuoso, quando cai em desequilíbrio, corre o sério risco de se tornar pecaminoso. Por exemplo, até mesmo o amor. O amor é a maior virtude. Bom, 1 Coríntios 13 fala que sim, né? Mas observe bem que mesmo o amor, ele mal direcionado, e ele dosado em desequilíbrio, ele pode se tornar num ídolo, e numa ferramenta idólatra, e você pode pecar amando. Uma mãe pode pecar em amar excessiva e de forma manipuladora, dominadora os seus filhos, ou um pai. Uma esposa pode amar de forma doentia o seu marido. Então são situações que nós devemos tomar cuidado, porque a ira, de igual forma, não pode ter o sol colocado sobre si, de modo a aquecê-lo e intensificá-lo, e sendo usado na proporção ou na direção errada. E aí, o Senhor Jesus é quem nos ensina a amar de forma correta. Por isso que a comunhão, ela precisa ser vivida com as virtudes de Cristo. Mas observe bem, irmãos, o verso 28 trata outro ponto que envolve comunhão. Ele diz: aquele que furtava, não furte mais. E aí novamente, não é apenas abandonar o pecado, mas é substituir o pecado pela virtude. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Roubo e furto são coisas diferentes. O roubo, ele é um ato de agressão física, psicológica, né? Em que há uma afronta, há uma agressão pessoal, em que a pessoa, ela toma de você. O furto é algo que envolve, por vezes, a relação de confiança. Não existe esse confronto pessoal. O furto é algo que se pega quando você não está vendo. O furto é algo que se pega quando você não está percebendo. E é curioso porque a Bíblia, ela fala também de uma outra forma de furto, né? Lembra lá de Absalão? Quando os homens voltavam das consultas e das conversas com o rei Davi, e ele fez uma carruagem muito bonita e colocou 70 homens para correr à frente dele, de modo que aquilo demonstrasse pompa e pudesse então promover a sua reputação diante dos olhos de Israel. E ele então chegava em um determinado lugar, cercava as pessoas que saíam chateados ou descontentes com a resposta e o atendimento do rei, e ele ia ao encontro delas, e quando essas pessoas se abaixavam diante do príncipe, o filho de Davi, ele dizia: não faz isso, eu sou um homem como você. E ela abraçava o cara e dizia: olha, eu estou aqui para poder ouvir você. Se eu fosse rei, você seria atendido na sua causa, porque ela é justa. E o texto lá diz que dessa forma Absalão furtava o coração das pessoas. Observe bem, a ideia de furtar é a ideia de enganar, é a ideia de tomar algo, de possuir algo de forma ilícita, e fazendo com que a pessoa seja enganada e ela não perceba que ela está sendo prejudicada, colocada em dano. Por isso que o texto diz: aquele que faz esse tipo de coisa, aquele que engana para extorquir, aquele que toma sem fazer com que o outro perceba, que usa inclusive às vezes do expediente da confiança do outro. Eu já tive muito livro da minha biblioteca desaparecida, e às vezes eu falo assim: eu acho que foi na hora que eu não estava na minha biblioteca. E eu não faço ideia de quem seja, mas no dia do juízo eu vou subir. Mas também eu não quero, até lá, depois de lá, eu não quero mais meu livro mais de volta, não. Quero só que Deus perdoe e dê a sua sentença sobre o camarada. Mas observe bem, irmãos,
Porque quando você descobre que alguém está furtando você, quando você descobre que alguém está enganando você, quando você descobre que alguém está promovendo, às vezes até mesmo virtude, para se aproveitar de você, isso é algo que prejudica a relação. Como por vezes há situações em que a esposa ou o marido procura agradar o outro, para depois chegar lá na frente e pedir algo. E trabalha-se todo o processo de carinho, de fazer aquela comida que agrada, não sei o que, coisa e tal, e de fazer algo que seduz os olhos e que alegra o coração, mas na verdade essas coisas talvez não estão sendo feitas porque se ama, se quer promover a relação, se quer fortalecer o vínculo, mas simplesmente porque quer chegar num objetivo lá na frente, dizer assim: a comida está gostosa, muito boa. Pois é, eu gostaria de pedir, de ganhar. E aí nós passamos a perceber que o trabalho não estava sendo feito para promover a virtude, mas para satisfazer uma ganância. Então observe bem, irmãos, a comunhão ela é para ser vivida com as virtudes de Cristo. Porque mesmo nas motivações que por vezes nós dizemos assim, mas isso não tem nada a ver, isso não é algo assim tão ofensivo, isso faz parte do nosso dia a dia, mas é nessas pequenas coisas que nós vamos desconstruindo grandes valores. É por isso que o texto fala que nós devemos trabalhar, produzir, fazer o que é bom, para que se tenha com que acudir ao necessitado. E aqui obviamente o apóstolo Paulo está falando do furto literal, de algo que se prejudica e que se dana a alguém, e que se deve realmente prover uma necessidade real de alguém que tem algum tipo de carência. Mas ele diz de forma muito clara, a relação de confiança que o furto destrói, não pode prejudicar a comunhão. Em terceiro lugar, você tem no verso 29, agora a questão da materialização dos sentimentos através da palavra. Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É curioso porque por vezes as pessoas elas não param para prestar atenção no que significa a ideia de palavra torpe. Às vezes falam assim, a palavra torpe é, às vezes até por causa da semelhança, né? Diz a palavra torta, é uma palavra errada, é uma palavra ruim, tá? Ok, bateu na trave, pode até fazer gol, mas não é essa a ideia da palavra. A palavra no original, ela dá a ideia de algo que dilui, algo que anestesia, no sentido de entorpece. Inclusive a própria palavra aqui no português de torpe é a mesma raiz de outra palavra em português que é entorpecer, de tornar a pessoa como se ela estivesse sob efeito alucinógeno, incapaz de perceber, de discernir a verdade, de perceber os valores morais, de discernir e conseguir raciocinar corretamente. Bom, como que isso acontece? Quando você, por exemplo, desconstrói a boa reputação de alguém, quando você fala mal de alguém, quando você mente contra alguém, quando você mente contra algum grupo, quando você desconstrói e fala assim, fulano é um problema, né? Eu tenho percebido que por vezes a aparência do mal, por vezes, causa mais mal do que o mal em si. Porque quando alguém peca contra você, faz algo público contra você, e você toma conhecimento disso, e você pratica Mateus 18, indo até a pessoa, confrontando, conversando com ela e tratando do problema, resolve. Ou resolve ali, ou resolve com testemunho, ou resolve com a disciplina, mas resolve. Duro é quando fulano disse, fulano insinua, fulano fala, fulano comenta, a reputação é destruída, o dano é causado, não se conversa, não se trata e o ódio se estabelece.
e você não tem como resolver a situação, e você não tem como analisar, você não tem como discernir, você não tem como ver o que é falso, o que é verdade, porque verdade e mentira se misturam, e todo o raciocínio fica entorpecido, fica prejudicado. E um outro significado da palavra original de torpe é corroído, diluído, e aí os valores, as virtudes daquela pessoa são diluídas, e você passa por vezes a admirá-la menos, a amá-la menos, porque a reputação dela é prejudicada. Consequentemente, a comunhão também é prejudicada, ela é enfraquecida. Por isso o texto diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Novamente a ideia de deixando de fazer o que é errado e fazendo o que é certo. Ele diz: e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Então, observe bem aqui, irmãos, o texto não está dizendo que você nunca pode falar nada de ruim sobre alguém, né? Vamos dizer que você sabe que uma determinada pessoa tem um problema gravíssimo de adultério, de sexualidade, promiscuidade, qualquer coisa assim. E esse rapaz, ele está interessado, vamos pensar que é um rapaz, esse rapaz, ele está interessado na filha de alguém. Aí a pessoa chega em você e fala assim: pastor Milton, você conhece o rapaz fulano de tal? Pastor Milton vai falar assim: bom, eu não posso falar mal de ninguém, mas ele sabe que o camarada tem problemas seríssimos na área de sexualidade. Ele é alguém que decidiu ser desenfreado nessa área, é viciado não, né? Ele é entregue à idolatria da sexualidade pornográfica. Ele é alguém que sai às vezes com um garoto do programa e ele sabe disso, e um amigo dele, um irmão de igreja, pergunta referência sobre esse rapaz. Aí ele vai dizer: eu não posso falar porque se eu falar vai prejudicar o dano. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós devemos falar conforme a necessidade. Se não é necessário, não saia falando dos defeitos das pessoas, mas se surgir a necessidade, não se omita em preservar alguém quando for necessário. Mas pastor, quando? Aí a minha oração por você é que Deus te dê sabedoria no temor do Senhor, porque não existe matemática, cálculo para poder dizer só em tal e tal situação, mas que você faça isso com as virtudes de Cristo, para promover a comunhão, para preservar a saúde física, espiritual, a integridade de alguém. É por isso que o texto diz então que deve ser conforme a necessidade, e assim, faça o quê? O que diz a última frase do verso 29? E assim transmita graça aos que ouvem. Eu tenho já há muito tempo adotado um princípio para mim. Se eu amar alguém a ponto de o amor por essa pessoa me levar a odiar ou desprezar outra, eu preciso discernir que esse amor está sendo idólatra e não santificador. Então, quando você começa a amar alguém, amar o seu pastor, e esse amor faz com que você odeie outro, ou quando você ama um amigo, especialmente os adolescentes, né? As adolescentes, especialmente, isso acontece muito entre as meninas. Você tem uma amiga que você ama, você quer bem ela, e esse amor por essa amiga faz com que você tenha ciúme dela, e esse amor por ela faz com que você odeie e fale mal de outras. Esse amor, ele é pecaminoso. Ele não está transmitindo graça. Às vezes isso acontece entre famílias na igreja. Algumas famílias por vezes se apegam mais ao pastor, têm mais facilidade de afinidade com o pastor, com a família do pastor, se aproximam mais do pastor, levam o pastor para almoçar mais vezes na casa deles,
E às vezes até acontece situações de viajarem juntas, e as outras famílias da igreja que talvez não se promovem e não se aproximam do pastor, começam a ficar assim: o pastor tem preferência por aquela família, o pastor tem a sua panelinha. Aí pronto, já bagunçou tudo, porque da boca dessa pessoa saiu palavra torpe. Então faz o seguinte: ame o seu pastor conforme aquela outra família ama também. Abra as portas da sua casa da mesma forma que aquela outra família faz também. Programa uma viagem com o pastor, com a família do pastor, da mesma forma que aquela outra família faz também. Em vez de você ficar falando que o pastor prefere esta ou aquela família. Mas observe bem, irmãos, não faça nada que vá diluir valores, que vá corromper reputações, que vá assassinar o nome, o bom nome, porque a palavra de Deus em Provérbios diz que o bom nome mais vale do que as muitas riquezas. Se você não consegue transmitir graça quando você fala, então sejam poucas as suas palavras quando entrares na presença de Deus. Por isso ele diz então no verso 30: e não os entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito significa não falar a palavra do Espírito, como também ser cheio do Espírito significa ser dominado pelo poder do Espírito mediante a palavra. Viver a palavra de forma comprometida, de forma submissa, de forma cativa, de forma apegada à palavra em toda e qualquer situação, em todo e qualquer pensamento, em toda e qualquer relação, em toda e qualquer decisão, em toda e qualquer relação. Ser cheio do Espírito, porque em cada decisão, em cada situação, em cada relação, você sempre consulta dizendo: o que eu posso fazer para glorificar a Deus? O que eu posso fazer para que isso me leve a amar mais a Deus? O que eu posso fazer para que a minha vida esteja de conformidade com a palavra de Deus? Isso é ser cheio do Espírito Santo. E quando nós não fazemos isso, nós estamos entristecendo o Espírito. É por isso que a ideia de falar, de viver, de se relacionar, e quando nós fazemos isso de forma a entorpecer, de forma a diluir valores, de forma a prejudicar reputações, de forma a romper vínculos, de forma a destruir nomes, nós estamos fazendo aquilo que não deveríamos fazer, porque falta-nos a verdade, falta-nos amor, falta-nos a presença e a influência da palavra, e nós estamos dessa forma não transmitindo graça aos que nos ouvem. E nesse sentido nós estamos entristecendo o Espírito do Senhor, em quem nós fomos selados, ou com quem nós fomos selados para o dia da redenção. O último ponto agora, que envolve viver a comunhão vivida de acordo com as virtudes de Cristo, é consequentemente também a relação emoções, palavra e aquilo que domina o nosso coração. Por isso o verso 31 diz: longe de vocês, longe toda amargura, cólera, ira. E agora observe bem, a ira que de forma desequilibrada, a ira de forma desorientada, a ira que de forma massificada, ou seja, numa proporção que você perdeu o domínio dela e o correto uso dela, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Longe de vocês, porque esse tipo de comportamento aqui é uma negação das virtudes de Cristo. Imagine bem, amargura é um negócio muito difícil. C.S. Lewis, ele tem uma frase que eu gosto dela, de vez em quando eu lembro dela, aplicando ao meu coração. Ele diz assim: perdão é um assunto muito agradável, até que você tenha que praticar. É verdade. E amargura é um negócio muito perigoso, porque alguém lhe fala algo, e você guarda aquilo no coração.
Aquilo pode ser algo pequeno. E a semente de amargura não precisa ter... Tem gente que joga semente e tem gente que já põe a muda, né, para não perder o plantio. Mas independentemente se é algo pequeno ou se é algo grande e ofensivo, publicamente ofensivo, isso não faz diferença, porque o grande problema da amargura é quando ela estabelece raiz. A amargura não é como, eu sempre uso essa ilustração, a amargura não é como um tiro de precisão de sniper, né? Não é como você pegar uma Hamilton .40 ou uma Barrett .50 que faz o estrago maior, e você dar um tiro preciso. Inclusive o recorde de sniper, de tiro de precisão, com uma Barrett .50 foi a 2,3 quilômetros, a 2.300 metros, um cara conseguiu acertar outro, isso lá no Afeganistão. Então não é como você fala assim, fulano me disse algo, e a minha ira está concentrada e vai acertar ele naquele ponto. Não, a amargura é como uma granada, e quando você tira o pino dela e joga, ela solta estilhaço para todos os lados. Porque quando você não tem apenas só ira por causa de uma ofensa, a amargura ela começa a dominar os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua memória. Você lembra o que ele falou? Você lembra como ele falou? Você lembra as palavras que ele usou? Você lembra o tom de voz que ele entonou? E aquilo domina, aquilo seca a sua alma, aquilo tira a alegria do seu coração. Você começa agora a falar das pessoas, do que fulano e como fulano prejudicou o seu nome e a sua reputação, e aí você começa a induzir as pessoas também, que não tem nada a ver com a situação. Você começa a induzir as pessoas para que elas também se oponham, passem a admirar menos aquela pessoa que te ofendeu. Você começa agora a mover as pessoas para que elas tenham raiva dela, como você também tem raiva, e essas pessoas agora, porque elas te amam, passam a ter amargura por elas, por algo que aquela pessoa fez contra você. Está todo mundo pecando, está todo mundo em pecado, está todo mundo em reprovação diante da palavra do Senhor, porque todos quebraram o 6º mandamento. É por isso que o texto diz: longe de vós toda amargura, cólera, que esse sentimento desenfreado, somado à ira, e que faz com que as pessoas comecem a gritar umas com as outras, quando o casal não consegue mais conversar, quando filhos não conseguem mais responder aos seus pais com afeto, com carinho, com gratidão, mas eles batem a porta na cara dos seus pais, a porta dos seus quartos. Observe bem, irmãos, isso nega a nossa comunhão, isso nega as virtudes de Cristo. É por isso que as virtudes a comunhão é para ser vivida com as virtudes de Cristo. Bom, e se nós fizermos tudo isso? Ou se nós fizermos algumas dessas coisas? Ou se algumas dessas coisas forem constantes na nossa vida? Ou se algumas dessas deficiências, desses pecados, dessas condutas pecaminosas, que por vezes nós temos até mesmo vergonha de mencionar, forem algo que estão incomodando a nossa consciência, pesando no nosso coração e testemunhando diante de nós sempre o nosso pecado, diante de nós, dizendo: você está reprovado. O texto nos lembra agora o verso 32, verso 1 e 2 do capítulo 5. Antes, sede uns para com os outros benignos. Obviamente a ideia de não basta apenas deixar de fazer o que é pecado, você deve fazer o que é virtuoso, você deve viver as virtudes de Cristo. Sede benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Pastor, eu não consigo. Ok? Então busque as virtudes de Cristo.
Busque a misericórdia de Cristo, busque o amor de Cristo, busque a graça de Cristo. Peça a Deus primeiramente para tirar do seu coração qualquer dificuldade de relação contra alguém, ou em relação a alguém, ou o modo como você vê alguém, e que isso faz com que você ame menos, ou odeie, porque você ama alguém e você passa a odiar o outro. Então, se isto está acontecendo, você deve em primeiro lugar dizer diante de Deus: Senhor, me perdoe, porque eu estou pecando. Senhor, me perdoe, porque o meu coração se ira quando eu lembro de algumas situações. Senhor, me perdoe, porque eu não suporto, eu não quero nem sequer mencionar o nome de tal pessoa. Senhor, pior, eu sinto prazer quando eu sei algo de ruim que está acontecendo com tal pessoa. Me vem pensamentos de prazer, de saber assim: que bom que aconteceu isso com ele. Seja compassivo, benigno, perdoando uns aos outros, mas primeiramente sabendo que Deus nos perdoou. Então, já trazendo aplicação nesse aspecto, se nós temos qualquer dificuldade de vivermos a comunhão, nós devemos viver a comunhão com as virtudes de Cristo. E as virtudes de Cristo passam a habitar em nós a partir do momento em que somos convertidos. Nós somos libertos dos nossos pecados, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós somos transformados à imagem de Cristo, e agora esse processo vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. E tudo isso contribui, de modo que passamos a amar a Cristo mais ainda, e saber que devemos perdoar porque Ele também nos perdoou, e devemos amar porque primeiramente Ele nos amou. E aí a Escritura nos aponta para essa direção. Você não vai amar com o seu amor. Pastor, eu não tenho amor, eu não consigo amar. Peça a Cristo que enche o seu coração com o amor dele. Pastor, eu não consigo perdoar. Peça a Cristo que Ele enche o seu coração com a benignidade dEle, que capacita a perdoar. Pastor, eu não tenho paciência. Peça que Deus derrame graça sobre você, para que a paciência de Deus, a sua longanimidade, que é a causa e a sua misericórdia que se renova a cada manhã, e a causa de não sermos consumidos, venha sobre a sua vida e você possa ser misericordioso, e que a miséria daquela pessoa que veio contra você, fazendo miséria, chegue ao seu coração e você seja misericordioso com ela, para que você possa obedecer a palavra dizendo: como também Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Eu não estou agindo de acordo com a carne, o mundo e Satanás, que é o acusador e o assassino, para que eu não dê lugar ao diabo, para que o diabo não domine as minhas emoções, não instigue os meus sentimentos e minhas vontades pecaminosas, os meus pensamentos de inimizade, mas que eu possa viver como Cristo. As pessoas possam ver as virtudes de Cristo. Pais, que os filhos sabem que eles não precisam ter medo e nem esconder os seus pecados, e que por vezes escondendo os seus pecados vão piorar mais ainda a situação, mas eles sabem que eles podem chegar diante dos seus pais e dizer: pai, eu pequei, eu desobedeci, pai, mãe, eu fiz algo horrível, eu fiz algo vergonhoso, eu estou triste, eu estou envergonhado, mas eu sei que o Senhor, meu pai, minha mãe, é misericordioso, sabe, eu sei que vou ter consequência, vou ter disciplina, mas eu não vou ter rejeição. Eu vim cá contar o meu pecado para os senhores. Você sabe que aquela pessoa, aquele amigo seu, você vai poder dizer assim: eu vou lá pedir perdão para ele, porque eu sei que ele não vai me ridicularizar, não vai me envergonhar, não vai me agredir, não vai prejudicar a minha vida, mas
eu sei que fulano é misericordioso, ele vai poder me ouvir, eu sei que eu vou obter perdão da parte dele, porque eu sei que ele é piedoso, eu sei que ele é crente. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E novamente, aquilo que Paulo falou no capítulo 4, andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. No capítulo 5, verso 2, ele diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Andar em amor, irmãos, é viver a comunhão com as virtudes de Cristo. Você sabe que a pessoa está procurando te agradar, não é porque ela tem interesses secundários, escusos ou omitidos. Que fulano é seu amigo não pelo que você tem e pode beneficiá-la. Que fulano, ele gosta de você, ama você, porque realmente, independentemente do que você é, do que você faz, do que você tem, realmente você é, em primeiro lugar, irmão dele em Cristo Jesus. Andai em amor, diz o texto, como também Cristo nos amou. E aí você para assim: como que Cristo nos amou? Que interesse Cristo tinha em nós? O que em nós, o que Cristo encontrou em nós, que faria com que Ele fosse mais importante? O que Cristo amou em nós, que faria com que Ele fosse mais poderoso? O que Cristo amou em nós, que faria com que Ele fosse mais exaltado, mais glorioso? Nada. Em outras palavras, como que nós devemos amar as pessoas? Amá-las porque Deus as amou, porque elas têm as virtudes de Cristo, porque elas têm a justiça de Cristo, porque elas têm o amor e o perdão de Deus em Cristo Jesus na vida delas. É dessa forma que nós amamos os irmãos, é dessa forma que nós devemos amar as pessoas. A comunhão é vivida com as virtudes de Cristo. E Ele se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus. E essa é a valia de que, se nós não amarmos conforme a palavra nos manda amar, nós temos ainda uma outra certeza. Eu posso sempre chegar diante de Deus: Senhor, mais uma vez eu menti contra fulano, eu menti para fulano, mais uma vez eu fui dominado pela minha ira, e a minha ira me fez matar alguém, mais uma vez eu dei lugar para que Satanás influenciasse a minha carne e usasse da estrutura do mundo para fazer-me sujo diante do Senhor, e a nódoa do pecado me tornasse vergonhoso diante das pessoas. Mais uma vez eu furtei, eu roubei a confiança de alguém, mais uma vez eu falei palavras que denegriram o nome de alguém, que fez eu induzir alguém a odiar outras pessoas. Mais uma vez eu entristeci seu espírito, mais uma vez eu fui tomado pela minha amargura, eu fui então dominado pela cólera, eu não me contive e extravasei, materializando toda a ira e sentimento em palavras contra alguém. Mas eu sei que o Senhor já ofereceu um perfeito perdão em meu favor. A graça. É vergonhoso o que eu fiz, é triste o que eu fiz, eu não sei que consequências virão diante do que eu fiz, mas agora que eu e o Senhor, eu posso me ajoelhar diante de Ti, diante da Sua soberania, diante da Sua glória, e dizer: me perdoa, porque o Senhor já ofereceu um sacrifício, perdoando esses pecados. Mas não basta só eu me tratar com Deus, eu preciso ir atrás de alguém, eu preciso ir atrás das pessoas contra quem a minha comunhão foi prejudicada,
foi danificada ou foi destruída na sua prática. E eu preciso então fazer com que aquilo que foi expiado seja honrado, e aquilo que foi agradecido, porque observem, também foi uma oferta de sacrifício, também agora se torne motivo de louvor. O sacrifício de Cristo foi para expiar o pecado e para estabelecer a glória do nome de Deus, com gratidão pelo perdão obtido. Então eu preciso me apropriar do perdão de Cristo pelo arrependimento, mas eu preciso viver a virtude para que o nome de Cristo seja glorificado pela obediência que eu deveria ter feito, mas que o meu pecado anulou. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos conceda a graça, guardando sempre no coração que a comunhão entre irmãos, dentro do nosso lar, especialmente dentro do nosso casamento, nas nossas relações de amizades, a nossa comunhão, a nossa fraternidade, a nossa amizade, as nossas relações, elas precisam ser vividas com a virtude de Cristo. Amém.